Seja bem-vindo a mais uma aula de análise matemática 1, ao que corresponde ao capítulo número 5 deste curso. Então, nesta aula número 2, nós ficamos com a tarefa de dar um exemplo correspondente à determinação de extremos máximo e mínimo de qualquer função. Então, neste exercício número 1, aparece o seguinte: determine os extremos da função f de x elevado a 3 menos 9 vezes x, e diga se são máximos ou mínimos, certo? Então, aqui, usando conhecimento geral, esta função é uma função do terceiro grau, já pode-se imaginar como é o seu formato, certo? Mas o estudante não precisa saber exatamente qual é o formato. Aqui está para aprender métodos diferenciais que vão indicar como é que a função se comporta para poder representar, mas isto é uma representação para indicar o resultado final que nós devemos obter, certo? Porque o gráfico desta função se assemelha a essa topologia, certo? Então, o que é que acontece? Vimos que a primeira regra para tu fazeres encontrar o extremo é primeiramente calcular a primeira derivada da função que tens. Nesse caso, vamos calcular a derivada de x elevado a 3 menos 9 vezes x derivado em relação a x, certo? Essa simbologia aqui é só para indicar que estamos a derivar em relação a x. Não altera nada em relação ao que fizemos até agora neste curso. Então, teremos que a nossa derivada será... esses termos estão-se a somar, então podemos derivar de forma independente o x elevado a 3 e também derivar de forma independente o nosso x. Como este menos 9 é constante, passa para fora. E assim teremos que a nossa derivada será... Esta é uma derivada da potência, certo? Então, recordando a nossa regra, passamos esse 3 para aqui e fazemos x elevado a 3 menos 1, certo? Que é 2. Menos derivada de x. Quanto é que dá? Dá 1. Então, ficamos com a nossa derivada aqui é igual a 3x ao quadrado menos 9. E aqui já encontramos a primeira derivada, certo? Mas o passo número 1 não termina aqui. Diz-se que o que? Diz que essa derivada tu deves igualar a 0, certo? E depois resolver. Então vamos lá resolver isso. Temos x ao quadrado menos 9 é igual a que valor? Igual a 0. Exatamente 0. E resolvendo esta equação, primeiro passamos os termos independentes para outro membro. O termo dependente nesse caso é 3x ao quadrado. E ficamos com igual. Esse 9 está negativo, passa a ficar positivo, certo? E depois disso, vemos que esses 3 estão a multiplicar com x. E para isolar o x ao quadrado, vamos mandar para outro membro. Então, fica a dividir no outro membro. Fica 9 sobre 3. E assim, com isso, nós dividimos 9 por 3. Isso nos dá x ao quadrado é igual a 3, certo? E como é que se resolve isto? Isto é muito simples. É o caso de uma equação quadrática. Então, para tu resolveres, tu deves colocar raiz nos dois membros, né? Ou mandar esse x ao quadrado para outro membro, ficando uma raiz. Então, temos x que será igual a mais ou menos raiz do nosso 3, certo? Então, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa que aqui nós temos dois pontos. Primeiro é x, o tal x0 que está lá mostrado, que é menos raiz de 3, e o x1, que é mostrado que é raiz de 3. Certo? Aqui já está claro, né? Está claro. Até aqui nós vamos usar, porque o método diz que nós vamos identificar lá através de quê? Vamos identificar quem através da aplicação do segundo passo, certo? Vamos lá no segundo passo. O primeiro passo é identificar as raízes da primeira derivada, quando igualamos a 0, certo? Agora vamos no segundo passo, que é identificar quem é o máximo e quem é o mínimo. Ok, para isso vamos derivar mais uma vez esta função. Primeiro deriva mais uma vez, tens f
de derivada de x, 2 vezes, vai ser igual a derivada de quê? Temos aqui 3x ao quadrado menos 9, 3x ao quadrado menos 9, derivada, derivas mais uma vez. Assim vai ficar com, derivando aqui 3x ao quadrado, derivando menos 9, ficamos com o quê? Esse lado dá 0, certo? Esse 2 passa para aqui, fica 6x. Certo? Este aqui é o valor da nossa segunda derivada da nossa função. E sendo assim, o que é que vai acontecer? É só substituir. Lá tínhamos x igual a menos raiz de 3, e outro x era igual a raiz de 3, certo? Então é só substituir. Com x igual a menos raiz de 3. Qual valor tu terás aqui? Terás 6 vezes menos raiz de 3. Isto te dá exatamente a segunda derivada de menos raiz de 3 igual a menos 6 raiz de 3. Agora tu vais identificar, de acordo com as nossas hipóteses, né? Quando f, derivada, segunda derivada de x é menor que zero, neste caso é menor que zero, significa que a função ou este ponto representa o máximo, certo? Então quer dizer que esse gráfico está correto. O x0 é o máximo. Então temos aqui que nosso x0 igual a menos raiz de 3 é o ponto máximo, certo? Corresponde ao ponto máximo, esse x0. Agora vamos encontrar o ponto máximo, o ponto mínimo, certo? Vamos verificar se o raiz de 3 vai nos dar o ponto mínimo. É só substituir f segunda derivada de raiz de 3. Vai ser 6 vezes o x, que é raiz de 3. Este valor aqui já é positivo, certo? E segundo as nossas hipóteses, significa que o quê? Quando o f de x é positivo, é maior que zero, significa que estamos diante do mínimo. Certo? Então quer dizer que mais uma vez nossa hipótese está certa, o valor que está negativo aqui nos dá o máximo, o valor que está positivo nos dá o mínimo. Assim temos o que é? Temos que nosso x1 igual a raiz de 3 é exatamente o nosso ponto mínimo. E assim terminamos a resolução perfeita deste exercício, certo? E um detalhe é que se for pedido qual é exatamente o valor do lucro ou do custo, por exemplo, se essa função representa, nesse caso, um custo ou um lucro, se for pedido qual é o valor máximo do lucro, né? Tu vais pegar exatamente esse x que vais dar o valor máximo. Nesse caso, é o menos raiz de 3. Então, leva o menos raiz de 3, substitui na função mãe, certo? Substitui na função mãe. Então, queremos o valor do custo ou lucro. Então, na função mãe, tu terás f de menos raiz de 3. Isso vai nos dar exatamente menos raiz de 3 elevado a 3 menos 9 vezes menos raiz de 3. E assim teremos f de menos raiz de 3 será exatamente esse 3 multiplica com esse índice e vai ficar o que? Vai ficar a menos raiz de 3 elevado a 3 menos mais, certo? 9 vezes esse valor, menos vezes menos dá mais. Então ficamos com 9 raiz de 3. Então, portanto, aqui temos f de menos raiz de 3 igual ao quê? Igual a exatamente menos, aqui vamos retirar o 3 e vamos ficar com um 3 aqui, mais 9 raiz de 3, certo? Por quê? Porque nós temos 3 elevado a 3, isto é a mesma coisa aqui, 3 vezes 3 elevado a 2. Então, esse 3 elevado a 2 nós tiramos da raiz, ficando somente este 3, certo? Formando somente esse 3. E, portanto, o nosso valor do custo será exatamente menos 3 mais 9, que dá 6 raiz de 3. Esse é o nosso valor do custo. Assim termina a resolução do custo ou do lucro que tu queres nesse exercício. Mas nossa resolução, consoante o pedido, já está terminado a partir desse ponto. Esse é apenas mais um extra. Apenas mais um extra. Até o próximo vídeo, onde veremos
veremos exercícios que deve o estudante resolver. Ok?